No dia 20 de janeiro de 1996, 3 meninas adolescentes estavam voltando para casa e resolveram cortar caminho como já tinham feito milhares de vezes. Elas passaram pelo terreno baldio como sempre, mas tinha algo de diferente. Agachado em frente ao muro chapiscado, havia um objeto. Não, uma criatura. Ela aparentava ser frágil e estar sofrendo quando as meninas exasperaram em voz alta. Então a criatura se virou, olhou bem nos olhos das meninas e viu 2 delas correndo desesperadas e uma delas paralisada. As 2 que fugiram voltaram para puxar para a realidade a colega paralisada e deram no pé de novo. Chegando em casa, desesperadas, falando que viram o demônio. A mãe de 2 dessas meninas, sendo a dona de casa mais fraca de Minas Gerais, disse que se o diabo tinha aparecido para as meninas, ia aparecer para ela também. Então ela retornou à cena do avistamento com mais alguns vizinhos, mas não havia mais nada ali, além de, segundo ela, um cheiro pútrido que ficou dias dentro do nariz dela. E também uma pegada muito estranha na terra vermelha. Não esqueço disso. Por esse sol, 3 pontas de dedo só. Pegada assim, tinha terra vermelha. E essa é a história que ficou conhecida, que passou no Fantástico. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Mas existe muito mais coisa que aconteceu antes, durante e depois do encontro delas que até hoje permanece sem uma resposta concreta. E apesar do ET de Varginha ser conhecido aqui no Brasil como uma grande piada, muito por conta da nossa tradição nacional de tirar sarro de absolutamente tudo... Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... busquei conhecimento. Quanto pela ridicularização do caso na cobertura da mídia da época, esse é um dos mais relevantes e conceituados casos ufológicos da história mundial. Então, se você já ouviu falar do assunto, mas nunca foi mais a fundo por si mesmo, se nunca nem ouviu menção de um ET de Varginha, ou até mesmo se já assistiu o meu primeiro vídeo sobre o assunto que foi retirado do YouTube por direitos autorais, essa é a história de quando aliens caíram no interior de Minas Gerais. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o elefante na sala. Eu já fiz um vídeo sobre o ET de Varginha em 2023, ele era muito legal e tinha a presença do meu amigo Gnan fazendo metade do texto e da edição e da voz, mas nós tivemos um problema. A gente usou trechos muito longos de um documentário chamado Moment of Contact, ou Momento do Contato, do americano James Fox. E eu gostaria de deixar claro que eu não acho que isso foi um gesto de má fé por conta do cineasta. Para explicar de maneira rápida, existem limites implícitos no YouTube para o quanto você pode usar de um conteúdo sequencialmente. É desse jeito que eu consigo fazer meus vídeos de um jeito que eles são monetizados, mesmo falando e mostrando imagens de algo como Rick and Morty ou House. A gente dá um jeitinho na edição com muitos cortes. Mas nesse vídeo a gente usou coisas de 30 segundos contínuos do documentário várias vezes. E normalmente o que aconteceria seria ele pegar direito autoral e continuar no ar, assim como aconteceu com o vídeo do Chaves, que teve o fantasma do Roberto Gomes Bolaños marcando vários trechos de Chaves, mas que deixou o vídeo no ar para ficar com a decência que ele fizer daqui pra frente. 30, 40, 50, 60, 70... Tá bom, 70? O problema é que tinha muita gente upando os documentários desse cara completos no YouTube em 1080p. Então ele deve ter colocado a opção de derrubar todos os vídeos que identificassem o conteúdo dele. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma recoleção de todos os fatos estranhíssimos cercando esse caso num vídeo completamente novo, já que o original agora vive apenas na minha memória. E o que me chamou a atenção, que me levou depois a acreditar que não era um ser humano, é o pé. I'm just like, you guys have no idea. I think an alien spaceship crashed and they recover live aliens. And we made contact and the Americans came in. That's what I'm thinking about. So I told a couple people. On the last trip I came back, I was just like, I was so rocked. I couldn't reintegrate back into the culture. E muito bem, apesar do documentário ter sido a razão do vídeo ter sido derrubado,
Ele também foi o responsável pelo vídeo original e a porta de entrada para eu começar a pesquisar mais a fundo não somente esse caso, mas outros que até viraram outro vídeo aqui no canal. Antes disso, 1 ou 2 amigos meus já tinham me falado sobre o ET de Varginha de uma perspectiva mais séria, mas foi só quando eu assisti o Momento do Contato que eu resolvi me aprofundar e foi isso que gerou o vídeo original. O lado bom é que eu admito que possa ter estado meio exagerado naquela época. Era bem ufólogo que vai em podcast todo maluco. Eu já tava até com um chapéu de alumínio, o próprio Ele Está Entre Nós da Silva. Hoje em dia, no entanto, eu não tenho uma fé tão forte como tinha nessa época, mas ainda acho essa história e os desdobramentos desse caso fascinantes. Na verdade, antes mesmo das 2 meninas avistarem a criatura, que foi o grande foco da história da mídia e até hoje, existem alguns depoimentos de avistamentos na noite anterior ou até mesmo de algumas noites antes. Foi aqui, ó. Nós temos um monte de coisa aqui para tentar entender melhor. Existe um coletivo de situações estranhíssimas que aconteceram na cidade de Varginha naqueles dias de 1996. E a forma mais fácil da gente organizar tudo isso, é claro, é com uma linha do tempo. Há 25 anos atrás, falar para minha mãe assim, que realmente houve a criatura, houve, mas que eles não poderiam admitir a verdade. Nas primeiras horas da manhã de 20 de janeiro de 1996, alguma coisa caiu nas matas perto de Varginha, no Brasil. A estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história. Nada temos a esconder. Não importa o que os militares dizem, estão escondendo algo. Tava com medo, tava escondendo de alguma coisa. Tava dormindo. Você acha que eu passaria o constrangimento que eu passei durante 26 anos? Pessoas, familiares mesmo, brincando, gozando de mim? Jamais eu faria isso. O que eu ganhei com isso? Nada. Em janeiro de 96, o Comando da Defesa Aérea dos Estados Unidos avisou as autoridades brasileiras que detectou objetos voadores não identificados pelo radar próximos a, de todos os lugares, o interior de Minas Gerais. E a história continua com o Carlos de Souza. Ele deu uma entrevista na época dizendo que viu o acidente acontecer e chegou ao local porque estava dirigindo por perto. Como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Ele concedeu essa entrevista ao Claudeir Covo, grande ufólogo brasileiro que infelizmente já não está mais entre nós. No começo do doc, o James Fox recebe a fita e o testemunho da filha desse mesmo ufólogo, que diz que é psicóloga e sente total verdade naquele homem. Ele se junta ao Marco Leal, outro brasileiro ufólogo que faz a ponte para a maior parte das conexões nesse filme. O Carlos de Souza havia passado os últimos 25 anos sem dar um pio porque, segundo ele, dias depois da entrevista, homens à paisana o abordaram e ameaçaram ele e a família dele. E ao descer do carro eu já senti imediatamente um cheiro de amônia, parecia ovo podre. Um cheiro fortíssimo. O relato dele continuou consistente e agora pela primeira vez ele retornou ao local da queda junto da equipe do documentário. Eles demoraram uma tarde inteira para achar e o momento é tão icônico que virou meme no vídeo original. Aqui. Uau! Escondi uma câmara. Desta vez não tem jeito. Foi aqui, essa árvore não tinha. Ele diz que viu um objeto flutuando e perdendo altitude, que pareceria um charuto, e que tinha o tamanho de um micro-ônibus. Então, o objeto tinha um formato de micro-ônibus. Tamanho do micro-ônibus. Ele teria ido até o local e sentido o mesmo cheiro pútrido de enxofre e visto a nave. Então, pegado um pedaço desse objeto que parecia com um papel alumínio, amassado na mão por ser muito leve e ao soltar, teria voltado ao formato original quase que instantaneamente. Esse relato é muito parecido com os de Roswell, caso famoso e um tanto quanto similar que rolou em solo americano em 1947 e que pode, é claro, muito bem ter sido influência caso essa tenha sido uma história fabricada. O Carlos não viu nenhum ser.
Logo em seguida, chegaram os militares ordenando que ele fosse embora e assim ele o fez. 3 dias antes das meninas avistarem de perto um ser desconhecido, um casal que morava numa região um pouco mais afastada da cidade percebeu um objeto sobrevoando a sua casa. Já era de noite, mas a nave parecia soltar uma espécie de fumaça, como se estivesse com um problema mecânico. Mas até eu brinquei com ela, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando, né? Aí ficou olhando isso até sumir pra cá. Outra situação estranha que aconteceu na cidade de Varginha também nesse meio tempo envolveu o zoológico da cidade, que perdeu 5 de seus animais sem uma causa lógica específica e que foi somente dito que uma parte do estômago desses animais estava escura, como que podre. Nós estávamos com um problema dentro do zoo em morte de animais que tinham ocorrido desde fevereiro. Tá? Eu perdi 5 animais e sem explicação nenhuma científica, porque o laudo técnico diz que morreu de não sei. Uma semana depois, mais ou menos, do dia em que Carlos afirma ter presenciado um acidente da nave, aconteceu o momento mais importante divulgado dessa história, que a maior parte das pessoas acha que é o único acontecimento e que gerou toda a história, que por consequência sofreu maior assédio e foi extensivamente descredibilizado na TV. Calcule como o Twitter estaria naquele dia. Como nós já discorremos no começo do vídeo, as 3 meninas estavam passando por um terreno baldio com um muro de concreto. Elas viram essa criatura e entraram em choque. Ela era pequena, tinha pele escura, marrom, 3 chifres, uma cabeça grande e olhos enormes e avermelhados. Uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Okay, I understand that. I'm the liaison officer for this school. And guess what? I just saw 3 students walking from back here with their eyes as red as the devil's dick. You're busted. E aqui eu gostaria de me interromper e dizer que quando eu fiz o vídeo pela primeira vez, tinha certeza absoluta de que o Carlos estava falando a verdade. Sim, para mim, hoje que eu sou psicóloga, não tenho dúvida nenhuma que ele realmente estava falando a verdade. Mas hoje, em retrospectiva, eu não tenho tanta certeza disso. No entanto, eu acredito 100% nas meninas. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura. Os militares também são uma parte importante da história. Aliás, os bombeiros também. E capturaram como uma rede, porque como você sabe, no Brasil, quando tem problemas do tipo caixa de marimbondo, animal peçonhento, cachorro louco... É o bombeiro que vem. É o bombeiro. Isso porque, na verdade, a história é de que seriam 2 criaturas, 2 ETs de Varginha, e que uma delas teria sido capturada bem mais cedo pelos bombeiros. A outra criatura foi a que fugiu por mais tempo e que deu de cara com as meninas. E esse mesmo ser, depois de estar exausto de fugir, foi encontrado por 2 militares que tinham recebido ordem de vasculhar a cidade, alertas por qualquer coisa muito estranha. Os nomes deles eram Eric Lopes e Marcos Xerezi. Os relatos dizem que a criatura passou na frente do carro deles e, como ela estava bem fraca, foi rendida e facilmente capturada pelo Marcos Xerezi, que a levou no colo até o carro e os 2 foram até o hospital. Chegando lá, os médicos disseram que não queriam nada a ver com essa criatura, que não era com eles que eles tinham que falar. Eles foram para outro hospital, que foi onde os militares tomaram conta da situação e levaram a criatura para ESA, a corporação militar mais próxima de Varginha. Por volta de 2 semanas depois, o Marcos Xerezi, que carregou a criatura oleosa no colo e se sujou todo, morreu de causas desconhecidas pelos médicos. Trabalha aqui nessa cidade há 45 anos e ele veio a falecer de uma causa indeterminada, uma causa desconhecida na época por nós médicos. No laudo médico do Marcos Xerezi, que é possível encontrar com uma simples pesquisa na internet, existem 2 informações importantes a salientar nesse vídeo. Uma infecção causada pela bactéria Staphylococcus cleferi e também como é raro um caso dessa bactéria se mostrar presente em humanos.
O médico, inclusive, chega a salientar no final do laudo, que você pode acessar através de um link na descrição, que o quadro o fazia lembrar da estratégia do predador usada pelo dragão de Komodo, que utiliza sua saliva para contaminar a sua presa e aguarda a morte pela infecção. Coincidência? Acho que não! Há relatos de que o Marcos tivera um tumor embaixo do seu braço esquerdo que chegou a causar danos em seu pulmão junto de outros órgãos. E também há relatos da própria família dizendo que o corpo teve de ser enterrado rápido, o que também é de se causar um estranhamento de qualquer pessoa que ouça essa história. A justificativa para um enterro tão rápido teria sido a remoção do cérebro do militar para estudos posteriores. And I said immediately, please translate this. I'm here to give your brother justice. I'm here to get the story out. Please, talk to me. Claro que é muito possível e provável que o Sherezi tenha sido acometido por alguma doença completamente terrestre e que já matou gente antes de maneira súbita, mas é uma coincidência estranhíssima. A gente ainda vai falar mais sobre isso, mas o Eric Lopes, superior dele e quem estava dirigindo o carro naquele dia, nunca disse absolutamente nada sobre o caso para ninguém, nem para a família do falecido colega dele. Eles dizem que quando perguntaram sobre, num boteco pé sujo, ele só balançava a cabeça triste e fumava um filtro vermelho atrás do outro. Na verdade, essa é uma das partes mais perturbadoras do documentário. O documentarista dá um jeito de achar o Eric Lopes, mas ele inicialmente finge que não é ele e quando se cansa, avisa que vai começar a atirar em todo mundo caso eles não fossem embora. Ele quer só fazer uma pergunta pro senhor. Não, ele não aceita. Esse detalhe em específico sempre me assombrou. O desespero completo de um homem que nunca abriu o bico, mas claramente sentiu o peso a vida toda. Outro militar que, esse sim, abriu o bico no filme e que é uma pessoa-chave que prefere não mostrar o rosto, apesar de que, se ele estiver falando na verdade, o governo sabe exatamente quem ele é. E é referido no filme como um militar X, foi, supostamente, o oficial que dirigiu o caminhão que transportava as caixas com os corpos dos seres extraterrestres. Mais que isso, ele chegou a ver a parte de baixo do corpo da criatura, que descreveu como tendo a pele oleosa, marrom escura e os pés parecidos com o que a mãe das meninas descreveu. É o pé. Então, eu acho que foi até um militar do corpo de bombeiros. Sai. Ele descreve também que viu um militar com uma câmera pendurada no pescoço. Ou seja, existem filmagens caso os relatos sejam reais. E no roteiro original de quase 2 anos atrás eu falo que essa fita estava para sair, mas eu atualizo vocês dizendo que ela nunca foi liberada. Então eu começo a me perguntar se ela de fato existe. Sobre o que foi feito desses materiais todos, supostamente, tanto da nave quanto dos seres. Que eu não sei, eu não posso provar, mas comentários da época que teria ido para os Estados Unidos. He looks up at Marco and I, and he goes, "It happened." Realmente a qualidade do doc como filme documental é fraca, mas aqui eles fazem o acerto óbvio de apresentar logo em seguida o testemunho do José Manuel Fernandes, que era o controlador de tráfego aéreo da área de Campinas na época. Ele diz que ao SAF, as Forças Aéreas Americanas pousaram um avião sem a permissão do governo brasileiro. Basicamente só mandaram ele autorizar. 2 helicópteros foram até Varginha e nós podemos inferir que foi para buscar os destroços, porque os seres foram levados até Campinas, segundo essa linha do tempo estabelecida por quem tenta desvendar e conectar os pontos dessa história toda. O último ponto do filme é o da tentativa de intimidar as testemunhas. Muita gente alega ter sido ameaçada, como Carlos de Souza, que ficou sumido por muito tempo. O médico que tirou as chapas de raio-x do alienígena também foi ordenado a manter segredo, e o militar X diz que ouviu de superiores que revelaram que ele viveu ali para a imprensa teria consequências muito severas. Outros relatos muito interessantes desse filme são de uma família que, nessa mesma janela de tempo de acontecimentos, tinha simplesmente pedido uma pizza e acabou se deparando com luzes bizarras que flutuavam pelo ar como sondas. E eu fiquei se olhando.
parar de fazer assim. Muito vermelho. Mas era vermelho e prateado em volta. E também, esse mesmo médico que tirou as chapas de raio-x do corpo do alienígena dentro de um saco de defuntos, cercado de militares e com o hospital e a rua interditados. Aliás, ele é mais uma das pessoas que descreveu o exato mesmo cheiro pútrido que foi sentido pelo Carlos de Souza e pela mãe das meninas. É por causa desse rebuliço todo que teve no hospital que a gente tem a filmagem do militar falando sobre um casal de anões que tinha tido um filho deformado, mas, né, são os militares, o que nós poderíamos esperar, a verdade? Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Mesmo não sendo possível cravar com uma evidência tipo a suposta fita que é mencionada no documentário e também por todo doidinho de ET que vai em podcasts brasileiros, a gente pode afirmar que alguma coisa aconteceu na cidade de Varginha em 1996 com toda certeza. Rua interditada, uma morte de um soldado envolvido que nunca foi explicada, o controlador de tráfego aéreo da época falando que as forças armadas americanas desceram aqui. O avião da USAF pousou em Campinas, 2 helicópteros decolaram do aeroporto de Campinas para um local desconhecido. As evidências são muitas e as teorias também. 2 seres foram capturados pelos nossos militares, mas não antes de esbarrar 3 meninas e passar por hospitais e serem encaminhados para os Estados Unidos, que obviamente vieram aqui e coletaram tudo que era importante. A mãe das meninas chega a dizer que homens muito estereotipados como o MIB vieram com uma maleta de dinheiro com a condição de que as meninas e ela mentissem e falassem que não tinham visto criatura alguma. Ela negou categoricamente. O senhor vai me desculpar, o senhor sai da minha casa, senão eu vou chamar a polícia. Eles insistiram muito, logo saíram, foram embora. Então, mesmo que eu, agora 2 anos mais velho, não esteja mais crente da forma como eu estava sobre a existência de alienígenas, e quando eu digo existência de alienígenas, quero dizer de aliens que nos visitam e não da coisa da possibilidade imensa de, em algum ponto distante do universo, existir algum tipo de vida inteligente. Eu tenho que dizer que o ET de Varginha é uma conspiração muito atraente. E aqui eu retorno a dizer que o objetivo desse vídeo não é fazer ninguém colocar o chapéu de alumínio e virar o Charlie Day em It's Always Sunny em Filadélfia. Porque talvez essa civilização exista, tenha nos visitado muitas vezes, chegado a derrubar esses objetos voadores, no caso de Roswell, Varginha e outros, e essa tecnologia esteja em posse de agências e empresas privadas que tentam, de alguma forma, fazer engenharia reversa com elas. Isso em específico é afirmado por algumas pessoas que são muito relevantes para quem se aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, tipo o Bob Lazar e o David Grush. Por ordem cronológica, o Robert Lazar ficou famoso na cena ufóloga em 1989, quando deu uma entrevista para o George Knapp, um jornalista investigativo americano que, assim como James Fox, depois de adentrar no mundo da ufologia, resolveu direcionar seus esforços e recursos para desvendar esse quebra-cabeça que seria escondido da população por partes secretas e independentes do governo americano. Ele diz que trabalhava numa sublocação da Área 51, a base S4. E que ele teria chegado nesse emprego por causa da sua notoriedade como engenheiro em Los Alamos. Lá, ele era conhecido como um cara que tinha um jato no carro dele, que ele mesmo tinha feito, e isso é algo documentado. Eu digo que isso é algo documentado porque não há registros que ele já tenha trabalhado nesse órgão do governo ou dos militares. Ele disse na entrevista na época que o interesse maior dele em falar sobre isso para um documentarista não seria necessariamente de espalhar a verdade, e sim de garantir uma segurança para ele mesmo, que temia pela própria vida. Foram feitos exames de polígrafo que, como nós sabemos, não são 100% conclusivos e nem podem ser usados em tribunal. Mas a troco de curiosidade, 2 desses testes deram como verdade e um deu como inconclusivo. Algumas coisas sobre a tecnologia em si mencionada, que seria baseada não na propulsão que conhecemos, e sim de forças que alterariam campos gravitacionais, o que condiz com os movimentos bizarros e aparentemente impossíveis que vários OVNIs captados por câmeras reproduzem e, principalmente, condizem com o que o David Grush diz. Você pode ter visto alguma coisa sobre esse cara e a feição dele recentemente nas notícias.
porque faz mais ou menos uns 6 meses, eu quero dizer, no período do vídeo original, agora deve fazer uns 2 anos, que ele passou a ser uma pessoa relevante para a grande mídia. Ele é um oficial da Força Aérea Americana, que ainda trabalha lá, aliás, querendo compartilhar de informações que se deparou com o resto das pessoas. E que entrou num processo de aprovação de whistleblower, um denunciante, por assim dizer. É digno de nota que tudo que ele fala teve que de alguma forma ser autorizada pelo governo e que se ele exagerar e falar coisas cuja ele não tem autorização, pode ser preso por traição. Curiosamente, quem lidera o grupo To The Stars, que está indo atrás de muita coisa nesse sentido para pôr ao público, é o vocalista do Blink-182, que chegou a sair da banda numa época porque ficou fascinado com essa coisa toda, se meteu em muita coisa mesmo atrás das informações e juntou todos os pedaços do quebra-cabeça, segundo ele mesmo. O David Grush já afirmou em audições oficiais com imprensas e membros do governo. Ele afirma que sim, já foram recolhidos naves e tripulantes que não eram terrestres, que ele se refere como material biológico. A coisa fica interessante porque, de fato, o Bob Lazar não tem muita credibilidade atrelada a ele, além de uma história que se manteve consistente por quase 40 anos e uma clareza muito grande no que ele está falando. Mas o whistleblower, David Grush, pode ser preso se começar a falar muita besteira aleatória, nesse momento. E as penas para traição nos Estados Unidos são bem sinistras. Quem sabe eu faça um vídeo menos editado me aprofundando sobre o Bob Lazar lá para os membros. Se você não é um deles, considere, porque eu tenho produzido bastante vídeos que vão permanecer exclusivos para sempre. A coisa toda a se pensar dentro do contexto deste vídeo é que se essas duas pessoas relevantes no meio estiverem falando a verdade, algumas dessas naves e desse material biológico veio diretamente de Varginha, Minas Gerais. E eu acho isso extremamente fascinante. Da outra vez, para terminar o vídeo, a gente fez um discursinho no final, que na verdade era só para jogar um jumpscare, mas eu prometo que eu não vou fazer isso de novo. Pelo menos não hoje. Ao invés disso, eu vou apenas pedir para você se inscrever, deixar um like, um comentário e quem sabe considerar virar um membro. Eu vou começar por lá uma série na qual eu vou falar sobre o processo de escrever um livro do zero. E é isso, apenas busquem conhecimento clicando num dos vídeos que está na tela agora.